pensei que fosse fácil caminhar. Quantas vezes eu chorei, fui humilhado, não consegui chegar. Minha estrada era feita de espinhos, solidão. Mas uma porta se abriu no meu caminho, encontrei a solução. Eu disse: chega, chega de viver na indecisão, chega de andar sem direção. Ai, ai, meu Deus, eu me entrego em suas mãos. Eu disse: chega, chega de viver na indecisão, chega de andar sem direção. Ai, ai, meu Deus, eu estou em suas mãos. Minha vida agora é só felicidade, meu caminho agora é tanta novidade. Minha sorte então mudou. O meu poço que era seco, agora a água transbordou. O meu mundo que era escuro, uma luz iluminou. Coração que era ferido, Jesus Cristo transformou. Chega, chega de viver na indecisão, chega de andar sem direção. Ai, ai, meu Deus, eu me entrego em suas mãos. Eu disse: chega, chega de viver na indecisão, chega de andar sem direção. Ai, ai, meu Deus, eu estou em suas mãos. Minha vida agora é só felicidade, meu caminho agora é tanta novidade. Minha sorte então mudou. O meu poço que era seco, agora a água transbordou. O meu mundo que era escuro, uma luz iluminou. Coração que era ferido, Jesus Cristo transformou. O meu poço que era seco, agora a água transbordou. O meu mundo que era escuro, uma luz iluminou. Coração que era ferido, Jesus Cristo transformou. Jesus Cristo transformou. Jesus Cristo transformou. Que bênção maravilhosa esta música, em que os levitas cantam essa história. Quantas vezes eu pensei que fosse fácil, falar sobre os espinhos, sobre as dificuldades que teve que passar, mas finalmente chega de viver na solidão, chega de viver no sofrimento, e meu coração que era ferido, Jesus transformou. Com esta música linda eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Quem está falando aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos, estado da Bahia, Brasil, América do Sul. Vamos orar para que esta live seja de bênçãos para todos que estão já. Estou vendo que já tem muita gente já nos assistindo. Mas ó, a gente também está lá no YouTube. Vai lá, Isaías Oliveira Soares, aí aciona ali o sininho para saber que você está em nossa sintonia, nossa assistência. E também compartilhe o vídeo, ou até para os seus amigos, colegas, os grupos que você faz parte, para que o maior número de pessoas possa ser abençoado com o conteúdo dessas lives, que tem sido feitos em coração, buscando a Deus. Às vezes levanto para orar e é ali que Deus me dá a palavra, essa mesmo que eu vou ministrar hoje, depois de ministrar ontem na igreja aqui, a Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos. Não foi essa palavra que eu ministrei, mas assim que ajoelhei para orar no segundo período de oração, a gente tem dois cultos, um 18 a 19h30 e outro 19h30 às 21 horas. E nesse momento foi que Deus me deu essa palavra que vamos tratar nesta noite. Então vamos orar. Pai Celestial, obrigado por esta oportunidade com que tu agracias as nossas vidas, de poder mais uma vez estar aqui na tua presença. Agradecido pela oportunidade, pelo dom da vida, pelo dom da comunicação, pela facilidade que tu nos dás de nos comunicarmos de modo interpessoal, além de comunicar contigo em sentido vertical, mas também em sentido horizontal, com todas essas centenas de pessoas que estão aí, mundo afora, pelo Brasil afora, nos assistindo. Senhor, esse assunto que vamos tratar, quero nos esquecer de bênção para todos eles que estão nos vendo nesse momento e por aqueles que hão de nos assistir através dos vídeos que ficam aí gravados na rede social. Eu te peço que se alguém desses nossos assistentes estiver doente, seja o teu Senhor, o seu Deus, o Jeová Jiré, o Jeová Rafá, enfim, que tudo se manifeste na vida dessas pessoas, resolvendo aqui, equacionando todas as situações que fogem ao controle de cada um. Abençoe também os casais, as famílias, cujo membro, marido ou mulher está assistindo essas lives. Eu quero que eles sejam também alcançados por tua graça, no nome de Jesus. Amém. A nossa gratidão a Deus é muito grande e também aos nossos centenas e milhares de pessoas que estão nos assistindo aqui no Brasil, vários estados do Brasil e também no exterior. Essas lives já ultrapassou fronteira, já estamos na África, já estamos nos Estados Unidos, já estamos no Japão, estamos na Argentina e a gente fica feliz e Deus é quem merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Assim queremos saudar aí os amigos aí do Mato Grosso, 3 cidades do Mato Grosso, ali temos pessoas que estão nos assistindo, ali Itaporã, Campo Novo de Pareci, Barra do Bugre. Muito obrigado pela sua assistência. E no Mato Grosso do Sul também. Também na Paraíba, em João Pessoa, em Santana da Mangueira. Obrigado. Ali no Rio de Janeiro, além da capital, temos ali Rio das Ostras, Bom Jardim, Mesquita, Nova Itajaí e Vassouras. Aqui na Bahia temos Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Santa Bárbara, Água Fria, Itanhaém, São Gonçalo dos Campos, Conceição da Feira, Amargosa, Itatim, Camaçari, Itaparica, Euclides da Cunha, Gandu, Taperoá, Paulo Afonso, Candeias, Amélia Rodrigues, Pindobaçu, Planalto, Capela do Alto Alegre, Nova Fátima, Ipirá, Milagres, Vera Cruz, Ituaçu, Mutuípe, Itatiaia, Teixeira de Freitas, Nazaré, Guanambi, Catu,
Jaguaquara, Riachão do Jacuípe, Irecê, Paripiranga, Santo Amaro, Campo Formoso, Santa Luz, Entre Rios, Coração de Maria, Juazeiro e Malhada das Pedras. Se alguma cidade que você está assistindo não foi mencionada, então, por favor, mande um recadinho para a gente poder adicionar. E ainda no Rio Grande do Norte, Natal, Janduís, temos ali muitas pessoas que estão lá nos assistindo. A gente agradece muito os nossos amigos rio-grandenses do norte. Também São Paulo, além da capital, São Bernardo do Campo, Hortolândia, Rio Claro, Sorocaba, São José do Rio Preto, Santa Rita do Passa Quatro. Obrigado, gente, pelo cuidado de vocês nos assistirem. Também Santa Catarina, em São Carlos do Oeste, Blumenau, Florianópolis. Muito obrigado. Aqui em Pernambuco, temos várias pessoas que estão nos assistindo ali, desde Recife, Jabotão, Cabo de Santo Agostinho e Bonito. Muito obrigado, gente. E lá no Espírito Santo, Serra, Barcelona, Anchieta, obrigado pela assistência de vocês. No Rio Grande do Sul, lá na cidade de Santo Antônio da Patrulha, temos alguém nos assistindo. Muito obrigado. No Acre, no Rio Branco, temos também assistentes. Obrigado. Nas Minas Gerais, Carlos Chagas, Ipatinga, Rio Parnaíba, Divinópolis, Teófilo Otoni, Conceição das Alagoas, Santa Luzia. Muito obrigado aos mineiros por estar nos assistindo todos os dias. No Pará, Paragominas e Guarapiaçu, obrigado pela assistência de vocês. E em Goiás, cidade do Rio Verde, São Miguel do Araguaia, Cristianópolis, Anápolis, Cachoeira Alta, Valparaíso e Aparecida. Gente, obrigado por vocês estarem nos assistindo, que muito nos engrandece. E no Piauí, em Teresina, no Peripiri, obrigado, gente. Ceará, Independência, São Luís do Curu, obrigado, gente, pela assistência de vocês. Aí no Distrito Federal também temos Brasília, Ceilândia, gente, muito obrigado. No Paraná temos gente lá de Curitiba, do Ji-Paraná, Rio Negro, Campo Mourão, Paraíso do Norte, Paranavaí, estão nos assistindo. A gente fica muito feliz de ter a vossa assistência diariamente. Em Tocantins, Palmas, também temos alguém lá nos assistindo, ali no Sergipe, Aracaju, em Alagoas, em Rondônia, no Vale do Paraíso, do Maranhão, no Santo Domingo e também Cuiabá, nosso amigo Carlos André. Deus abençoe. I want to greet you of your tasty friend, but new and the far and Lord, the holy and the glorious peace. I am Pastor Isaías Oliveira Soares, President Pastor of the Evangelical Church Assembly of God, the city of São Gonçalo dos Campos, Bahía, Brasil, Centroamérica. Quiero también saludar a nuestros amigos, asistentes, tanto los cercanos como los lejanos, con la paz del Señor Jesucristo. Soy el Pastor Isaías Oliveira Soares, pastor presidente de la Asamblea de Dios en São Gonçalo dos Campos, Bahia, Brasil, Sudamérica. O tema que vamos abordar na noite de hoje é a matemática de Deus. Muito boa esse conteúdo. Assim, termos assim gerais, é a primeira vez que eu estou ministrando. Assim, algumas pinceladas na igreja já foram dadas, mas assim, de forma, do ponto de vista do conteúdo, é a primeira vez desde a minha, mas vamos lá, o que Deus colocou no meu coração. Aí os textos que escolhi está em Gênesis capítulo 6, verso 1 e Gênesis 1, 28. Lemos assim na íntegra. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, sobre a face da terra, eles nasceram filhos ou filhas. Gênesis 1, 28 diz: Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar,
sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então, o nosso Deus é um Deus matemático, matemática. Eu estou trazendo esse assunto porque a gente sempre ouve que as pessoas falam que Deus, Deus age além da matemática. E ó, a matemática pertence ao hemisfério esquerdo do cérebro. E o pastor Zé, como educador, lecionou 28 anos a língua portuguesa, espanhol, inglês, teologia. E eu levei muito tempo para descobrir por que eu nunca encontrava um aluno que é bom em português e é bom em matemática ao mesmo tempo. Quando era bom em matemática, é péssimo em português. Quando é bom em português, não é bom em matemática. Aí, pesquisando muito, descobri que cada uma dessas disciplinas pertence ao hemisfério do cérebro. O hemisfério direito, o hemisfério da emoção, portanto, em matemática, não pertence aí. É do outro hemisfério, que é o da razão. E matemática pertence à disciplina das ciências exatas chamada, né? Junto com química, biologia, física. Ok. Aí é interessante a gente saber isso aqui, para a gente diferenciar, para saber de que parte do hemisfério do cérebro acontece, ou procede essas ações. Pois bem, matemática, afinal, é o que matemática? E quem não gosta de matemática, é terrível você... A aula de matemática é uma coisa muito séria, só para quem mesmo... As pessoas que são assim, influenciadas pelo hemisfério esquerdo gostam de matemática. Esses dão um show, né? Mas quem não, é difícil, não? Então, matemática, do grego, significa transliterado, mathema, ciência, conhecimento ou aprendizagem. Transliterado, matematikos, inclinado a aprender. É a ciência do raciocínio lógico e abstrato. Tá vendo? A gente aprendeu que o substantivo próprio, concreto e abstrato é aquele que a gente não consegue tocar. Então, a matemática é a ciência do raciocínio lógico, tá? E abstrato também, né? Que estuda quantidades, medidas, espaços, estruturas, variações e estatísticas. Todas essas disciplinas são estudadas na matemática. Um trabalho matemático consiste em procurar, por padrões, formular conjecturas e, por meio de deduções rigorosas a partir de axiomas e definições, estabelecer novos resultados. É lindo quando um profissional consegue projetar, fazer um projeto, uma ponte. Brasília, por exemplo. Brasília foi projetado e, lógico, a matemática está ali para ver distância, rua, tamanho. Eu fico muito admirado com a capacidade dos matemáticos nessa área de cálculos. Então, o trabalho matemático consiste nessas conjecturas. A matemática desenvolveu-se principalmente na Mesopotâmia, não é nova não. A matemática é antiquíssima. Ela se desenvolveu na Mesopotâmia, não sabe, Mesopotâmia foi aquele lugar de onde Abraão procedeu. Veio do Egito, na Grécia, na Índia e no Oriente Médio, foi onde surgiu a matemática. A partir da Renascença, o desenvolvimento da matemática intensificou-se na Europa, quando novas descobertas científicas levaram a um crescimento acelerado que dura até o dia de hoje. Então, as ciências sempre estão em evolução por conta do caráter pesquisador que o ser humano tem. Deus fez assim. Ele vai pesquisar e essa evolução é natural e normal. A matemática é uma ciência que relaciona lógica com situações práticas habituais, que diz a parte do hemisfério lógica do hemisfério esquerdo do cérebro para a prática. Isso é muito bonito. Ela desenvolve uma constante busca pela veracidade dos fatos por meio de técnicas precisas e exatas. É chamada também ciências exatas, a matemática. Ao longo da história, a matemática foi sendo construída e aperfeiçoada, prosseguindo em constante evolução.
investigando novas situações e estabelecendo relações com os acontecimentos cotidianos. Matemática é uma ciência aplicada. É considerada uma das ciências mais aplicadas do nosso cotidiano. Um simples olhar ao nosso redor e notamos sua presença nas formas, nos contornos e nas medidas. As operações básicas são utilizadas constantemente e os cálculos mais complexos são concluídos de forma prática e adequada de acordo com os princípios matemáticos. Pitágoras foi o pai da matemática, ele que viveu nos anos 580 a 497 a.C., foi um importante matemático e filósofo grego da antiguidade. O autor, ele é autor do Teorema de Pitágoras. Ele também desenvolveu trabalhos na área da matemática, geografia, nasceu na ilha de Samos, no mar Egeu, Grécia, provavelmente no ano 580 a.C. Ainda jovem, impressionava os mestres das escolas de Samos. Tem gente que já nasce com... Esse mesmo nasceu com um estilo, com uma capacidade lógica muito grande. É tanto que com 16 anos de idade foi enviado para Mileto para estudar com Tales, o maior sábio da época, que, impressionado com os conhecimentos do aluno, passou a estudar suas descobertas de geometria e matemática. Olha aí, o Pitágoras já deu um show, né, já com essa idade. Muito bem, depois dessa nota introdutória sobre matemática, vamos ver agora Deus e as operações matemáticas. O que se entende por operações matemáticas? As operações matemáticas são procedimentos realizados entre os números para a concretização de uma ideia e que segue sempre uma mesma lógica, que é a regra. Algumas operações possuem um conjunto de propriedades notáveis. Segundo, quais são as operações fundamentais que a gente se interessa na matemática? Não vai pegar a matemática um todo aqui, mas pegar aqui as operações fundamentais, que são adição, subtração, multiplicação e divisão. Então vamos ver agora a matemática de Deus. Deus também tem matemática. E com esses 4 elementos das operações fundamentais, a gente vai situar no tempo e no espaço no que tange a Bíblia. Vamos ver então a matemática de Deus. Primeiro, a adição, ou soma e multiplicação. No livro de Eclesiastes, Deus, através de Salomão, aconselha a soma. O que é que ele fala? Melhor é serem 2 do que 1. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas aí ai do que estiver só. Pois caindo, não haverá outro que o levante. Eclesiastes 4, verso 9 a 11. É melhor somar do que dividir. É o conselho de Deus, né? Nesse texto tem uma preciosa lição. Veja. E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4, verso 12. 3? Tem um mistério aqui, não tem? Mas não eram 2? Por que 3? De onde surgiu o terceiro? Surgiu do céu. O terceiro é Deus. Está vendo como Deus está presente na matemática? A preciosa lição é que não adianta serem apenas 2, se Deus não estiver no meio deles. As famílias que descobrem este segredo conseguem se manter unidas apesar das dificuldades da vida, das lutas pela sobrevivência. O cordão de 3 pontas é a união perfeita. A terceira ponta do cordão são as 2 outras, que é a matemática de Deus. Até para se garantir um crédito no céu, é importante a gente se unir a outra pessoa. Explico, Jesus disse, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem,
E isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, verso 19. Ó. Daí você vai ver que a Bíblia está cheia de situações em que Deus opta por dois. Ó, não vou nem, o tempo não dá para a gente ver isso aqui. Pois bem, se duas pessoas ligarem na terra, será ligado no céu. Se dois concordarem a respeito de algum pedido de oração, tem mais força. E Deus vai atender ao pedido. Esse termo concordar é um termo músico. Concordar também significa soar juntos. Aquela melodia. Você vai ouvir no culto alguém tocando em Ré maior, todos vão cantar em Ré maior. Isso é sinfonizar. É tocar juntos. No mesmo texto aparece uma vez uma terceira pessoa. Então veja, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Mateus 18, verso 20. 2 ou 3, afinal. Isso quer dizer que se eu orar sozinho, Jesus não ouve? Não é bem assim. Jesus vem receber a oração do seu povo, e não importa se você está sozinho ou acompanhado de uma multidão. Raciocine comigo. Se tiver só você orando em secreto no seu quarto, você não é o único ali. Porque o Espírito Santo soma com você. E aí são 2. O próprio Paulo falou que o Espírito Santo ora, geme por nós com gemidos inexprimíveis, que não sabemos orar como convém. O Espírito Santo é o Deus Consolador. E a função dele foi definida por Jesus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, verso 16 e 17. O Espírito Santo habita conosco, por isso mesmo, orando sozinho, você não está sozinho. E para Deus são 2, você e o Espírito Santo. Um quarto homem apareceu na fornalha de fogo ardente quando foram condenados à morte dos amigos de Daniel. Ananias, Misael e Azarias. Você lembra desse episódio, né? Eles não adoraram a estátua de ouro de Nabucodonosor e por essa razão foram condenados a uma morte horrível. Mas o Deus que tudo pode os livrou do fogo, da fornalha e do rei, que quando for dar uma espiadinha na fornalha, quando ele foi dar uma espiadinha na fornalha, olha o que ele falou. Ô gente, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Eu, porém, olha aqui, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Daniel 3, verso 24, parte B do versículo e verso 25. Quer dizer, o fogo, Deus só permitiu que o fogo queimasse as ataduras, que eram de cordas, né? E ali estavam os 3 andando e mais alguém acompanhando. Isso aqui, gente, é a soma de Deus, né? A matemática de Deus é assim. O quarto homem da fornalha era mesmo o Filho de Deus. Eu já falei que alguns lives atrás, que na Bíblia Almeida Revista Atualizada aparece a palavra anjo do Senhor, com letra maiúscula, e se refere às aparições de Jesus na sua pré-encarnação. Então, era Jesus que estava ali com eles. E o Deus que liberta tinha desatado seus servos dentro da fornalha, e quando eles saíram de lá, nem cheiro de fogo havia em suas vestes. Grande Deus, né? Esse Deus é o nosso, é uma coisa fantástica. Deus é muito criativo. E é o Deus da matemática, né? Graças a Deus. A nós, os cristãos, cabe a missão de multiplicar os talentos e pô-los a serviço do rei. É disso que fala a parábola dos talentos, que é a história de um homem que viajou e chamou seus servos para
entregar a cada um uma parte dos seus bens. A um, ele entregou 5 talentos, a outro 2, e a outro 1 talento, segundo a capacidade de cada um, e foi fazer uma longa viagem. Essa expressão, segundo a capacidade de cada um, não é bem a capacidade fisiológica, a capacidade mental, de algum curso, não. Tem a ver com o papel que cada um exerce no universo, para o qual a gente foi feito. Cada um tem um ministério a fazer, a executar. Essa capacidade que o Senhor está se referindo aqui. Pois bem, o cidadão que recebeu 5 talentos tratou de negociar e logo dobrou o capital do seu senhor. Da mesma forma aconteceu com o que recebeu 2 talentos. O problema maior foi com o terceiro servo, aquele que só recebeu 1 talentinho, ou 1 talentozinho, porque ele cavou um buraco e enterrou o dinheiro do homem. Quando o homem voltou de viagem, chamou todo mundo para prestar conta do dinheiro que cada um recebera do seu senhor. Os 2 primeiros devolveram o dinheiro multiplicado e receberam elogios do Senhor. Bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, verso 21. Os servos tinham duplicado o patrimônio do homem, mereciam mesmo elogios, era justo. Pois bem, chegou a vez daquele que só recebera um cadinho de dinheiro e ainda enterrou. A desculpa que ele deu para não multiplicar o dinheiro do seu senhor foi horrível. E ainda hoje tem essas desculpas esfarrapadas que se dá, querendo fugir da situação, não quer arcar com a sua indolência, seu descuido, enfim, a sua má vontade, né? Falta de vontade de fazer as coisas. A desculpa que ele deu para não multiplicar o dinheiro do seu senhor foi horrível. Aí o que é que ele disse? Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, e, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mateus 25, 24 e 25. O senhor dele não foi muito compreensivo, não o respondeu. Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias, então, ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Mateus 25, 26 e 27. O homem queria ao menos os juros. Diante da negligência e da preguiça do servo, o Senhor deu a sentença: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Mateus 25, 28. E mais, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mais tarde eu vou falar que tem gente que diz que Deus não lida com o diminuir, a diminuição. Aqui, presta atenção aqui se a diminuição não é. Pois bem, multiplicar talentos é uma nossa tarefa. Não dá para enterrar nossos talentos, porque seremos cobrados por Ele. Ele que nos doou, nos deu. Algumas pessoas acham que não tem talento algum, que desceu de paraquedas na terra e não tem nenhuma missão especial. Só mesmo ocupar espaço, comer, dormir e atrapalhar os outros. Isso não é verdade. Alguns já disseram a mim, eu acho que eu estou no mundo, mas eu cheguei aqui para não fazer nada. Mas Deus não fez ninguém à toa. Isso não é verdade que não tem talento. Ainda que seja um talentinho de nada, todos nós recebemos alguma coisa que deve ser multiplicada para Deus. Eu mostrei há poucos dias atrás, numa live, eu mostrei a vocês
Este gráfico aí, vocês estão lembrados, né? Ó, isso aqui é uma criação do pastor Isaías, ó. Aqui é o universo, que é redondo. O mundo não é quadrado, é redondo. E quando é quadrado, ele tem começo, meio e fim. Aqui, o redondo é sem fim, igual a aliança. Tá? E esse círculo é quadriculado, cada quadrilha desse é uma pessoa. Mas você percebe que aqui nos cantinhos tem uns quadrinhos bem pequenitos. Mas que esses quadrinhos todos formam um universo. Cada quadrinho desse é eu e você. Somos nós todos no mundo. Então ninguém aqui chegou aqui de paraquedas. E ninguém chegou aí só para comer, dormir. Não. Na outra live a gente vai falar sobre aqui uma forma como tem um sociólogo cristão que divide o mundo em três grupos. E um desses grupos é os reclamões, né? São 2% da população do mundo. São reclamões, não fazem nada, só reclamar. Mas hoje não é isso não. Muito bem. Então vamos agora ver Deus primeiro. Vamos ver agora. Deus foi o primeiro a utilizar o termo multiplicar. Isso é uma adição na multiplicação. Em Gênesis 1, 28, o texto que eu li acima, diz assim: Deus os abençoou e lhes ordenou, sede férteis e multiplicai-vos. Deus mesmo, ele é um Deus interessado na multiplicação. É tão sério isso aqui que uma semente cai na terra, ela frutifica muito. E um estado de esterilidade é um castigo. Nós temos Deus de multiplicação. Aí uma semente cair. Meu pai, quando era pedreiro, quando ele ia fazer, quando estava com cimento, encher coluna de cimento armado, ele costumava peneirar aquela areia. Porque se um caroço de feijão cair ali dentro daquela coluna, ele vai estourar. O caroço é vivo. Aí ele peneirava para que não ocorresse o risco de um caroço de milho ou de feijão cair naquela coluna de cimento armado. Apesar de ser aquela bicha terrível, o feijão ele é vivo. Ele estoura aquela coluna. Então, a ordem de Deus é multiplicar. Então, todo lugar, você vê aí nos matos, pés de fruta que os passarinhos levam. A semente que ali ela vai frutificar. O nosso Deus é o Deus da multiplicação. Você planta um grão de milho, produz 2 espigas. Com quantos grãos? Sabe-se que é, na média, 120 grãos cada espiga? O Deus nosso, o Deus da multiplicação, foi ele que primeiro usou. E não esqueça lá de 3,16 de Gênesis. E a mulher, olha a craseada aqui, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor darás luz a filho. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará, ou ele te dominará. Ó, não se multiplique em cima de 0. Para se multiplicar tem que ter um número, pelo menos 1. E Deus está dizendo aqui, então, o que se supõe é que Eva, ao dar à luz, já o fazia com dores. E após o pecado de ambos, Deus multiplicou essas dores de Eva. Esse é o termo multiplicar. Quem usou, gente? Deus. Como é que vamos pensar que Deus está fora da matemática? Não é possível. Não tem lógica. Ok. Em quarto lugar, vamos ver aqui as operações fundamentais da matemática divina. Vou pegar aqui a mesma que a gente conhece da matemática, que é adição, subtração, multiplicação e divisão. Já ouvi muitos pregadores dizerem, você pode até encontrar na internet isso aí, que Deus não conhece subtração e nem divisão. Somente a soma e multiplicação. Eu já vi tantos falarem isso nas igrejas, já estou cansado. E até muitos gravam músicas. Tem até música gravada dizendo que Deus não conhece divisão nem subtração. Eu, quando era rapaz, eu conhecia divisão, não vem de Deus. Quem primeiro dividiu, lá no céu não ficou não. Aí tá certo. Essa divisão que Satanás fez, não. Mas o nosso Deus é Deus também que conhece a subtração e a divisão. A gente vai ver aqui. Exemplos de subtração. Gideão. E aqui Gideão é um exemplo aqui. Vocês conhecem, né? No capítulo 6, verso 1 a 7, diz assim: porém, os filhos de Israel
fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, nas cavernas, nas fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam. Punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixando mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Eles caíram ali, já falei aqui na outra live, sobre as 7 apostasias que tem no livro de Juízes, porque sabiam como seus gados vinham como gafanhotos. Israel não tinha sossego. Aqueles inimigos vinham, os midianitas vinham, comiam tudo. Era um tempo de terror. E você conhece como Deus chamou Gideão, mas aqui agora que está o mais bonito aqui. Então, capítulo 7, verso 1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele, que ele havia, e se acamparam junto à fonte, a fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: minha mão me livrou. Gideão tinha ali 32 mil homens. Você conhece toda aquela chamada de Gideão, o tempo não dá para a gente analisar. Mas ele tinha lá 32 mil homens para lutar. Mas Deus falou assim: é muito povo que está contigo. Vamos ver aqui a matemática divina no dividir. Vamos ver aqui. Agora, pois, verso 3, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, gente. A divisão de Deus está aqui, a divisão matemática de Deus. 22 mil voltaram. 10 mil ficaram. Aí Deus de novo. Verso 4. Disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo. Faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que daquele que eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambem os cães ou o cão, esse porá a parte, como também a todo aquele que baixar de joelho a beber. Em outra versão diz assim: quem beber água como boi, esse separa, esse não serve. O cão, ele está bebendo água aqui, para um lado, para outro, Já o boi não, o boi entra, lambe a água toda, mete a boca lá na água. Deus falou: esse aqui não serve. Tem que ser soldado que bebe água como cão, vigilante. Então isso aqui é o que, gente? Isso aqui é matemática. E sabe quantos faltaram? Não passaram no teste? 9.700. Ficaram só 300 homens que lamberam as águas. É com esse Gideão que eu vou dar vitória a vocês sobre os midianitas. Subtração. Subtração também. O que é subtração? É a operação de tirar uma quantidade menor de outra maior. Deus fez isso. Aí tem o quê? Olha os elementos que temos na subtração. O minuendo e o subtraindo são os termos da subtração. O resto, a diferença, é o resultado da subtração. Então aqui, 32 mil é o quê? É o minuendo. 22 mil é subtraindo. E o resto, 10 mil. Mesmo assim, Deus ainda escolheu. Deus não quis dar vitória com
os 10.000. Isso aqui, gente, é matemática de Deus. Ok? Mas tem outro exemplo aqui na Bíblia, exemplo de divisão. Já que muitos dizem assim, Deus não é Deus de divisão, Deus não... Não, subtração e divisão não pertence a Deus. Não é verdade. Não é verdade mesmo. O outro homem aqui, o outro exemplo aqui, é o exemplo de Belsazar. Belsazar foi agraciado por Deus para ser rei de Babilônia. Naquele tempo que o reino era mundial. Quem foi Belsazar? Belsazar é o filho mais velho de Nabonido, com Nitocris, filho de Nabucodonosor, logo é neto da outrora rei da Babilônia. Seu nome significa Bel, protege o rei. E ele foi o último rei de Babilônia. A relação dos reis de Babilônia não cita Belsazar, colocando Ciro como sucessor direto de Nabonido, o que reinou por 17 anos. Acredita-se que Belsazar tenha reinado juntamente com seu pai Nabonido. E por isso seu nome não apareça como um rei independente na lista dos reis de Uruk. Pois bem, uma outra evidência de que Belsazar reinava juntamente com seu pai é que a recompensa oferecida por quem decifrasse o que a mão misteriosa escreveu na parede era o terceiro lugar no reino, em vez de primeiro. Primeiro Nabonido, segundo Belsazar, e terceiro o que decifrasse a escritura. Vejamos agora o episódio do banquete de Belsazar. A descrição do que ocorreu no banquete de Belsazar está no capítulo 5 de Daniel. Você pode ler no versículo 1 a 30. O rei Belsazar realizou um banquete gigantesco para 1.000 de seus nobres, bebendo vinho junto com eles. Enquanto estavam bebendo, ele pediu aos seus súditos que fossem buscar as taças de prata e de ouro que seu avô Nabucodonosor havia roubado do templo de Jerusalém. Essas taças de prata e ouro que estavam no templo de Deus, de Israel, teria sido trazido por Nabucodonosor. Aí, durante o consumo desse vinho, ele começava a beber vinho naquelas taças, que eram taças consagradas para Deus, para a sua obra lá em Babilônia. E nas taças que eram de Israel, os homens e mulheres fizeram louvações aos deuses que estavam presentes em estátuas de prata, ouro, ferro, bronze, pedras e madeira. Ali estava um autêntico Babel. Não é à toa que Babilônia veio de Babel. Babel veio de Babilônia, ou vice-versa. Né? Era uma festa assim, bastante pomposa e em determinado momento surgiram lá uns dedos de uma mão humana e começaram a escrever na parede, no local onde havia mais luz dentro do palácio. O rei, muito perturbado com essa aparição, ficou observando a mão enquanto ele escrevia. Sua palidez era imensa e estava tão assustado que suas pernas ficavam bambas e os joelhos batiam um no outro. Muito nervoso, Belsazar mandou aos berros que os adivinhos, os astrólogos, os encantadores fossem chamados ao palácio e imediatamente disse: aquele que lê a inscrição e ainda interpretá-la, me mostrando o que significa, será coberto com um manto vermelho, receberá uma corrente de ouro em seu pescoço e será o terceiro em competência ou importância dentro do reino. Todos os sábios do reino vieram, mas não conseguiram ler nem interpretar a inscrição que a mão misteriosa havia deixado na parede do palácio. Com isso, o rei ficou ainda mais nervoso e sua palidez aumentou muito mais ainda, deixando os seus nobres muito alarmados. Porém, Belsazar não se humilhou perante o Deus Altíssimo e ainda havia mandado trazer as taças do templo desse Senhor para os nobres e suas esposas e concubinas bebessem desses artefatos, louvando a Deus em vez de dar glórias ao Deus dos céus. Por conta dessas atitudes é que ele enviara a mão, ele quem? Deus,
Aquela mão é de Deus escrevendo ali. Esta é a inscrição que foi feita lá. Mene, mene, tekel, parzim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reino e determinou o seu fim. Ó, matemática de Deus aqui. Tekel, o tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos meropeças. Como é que Deus não está? Deus não é um Deus de divisão. É sim, tem coisa que Deus faz, ó. Ok. Vamos ver aqui agora a divisão. Divisão é a operação de repartir uma quantidade em quantidades iguais. O dividendo e o divisor são os termos da divisão. O quociente é o resultado da divisão. O resto é o que sobra da divisão. Nesse caso de Belsazar, o resto da divisão foi o quê? Ele perdeu o seu reino. Que naquela hora, quando Daniel estava interpretando a classe de escrituras, os medo-persas tinham desviado o leito do rio que passava no centro de Babilônia. E por ali, pela vazão do rio, eles entraram, invadiram a cidade, tomaram-na. A partir de que Belsazar perdeu o reino, aí começa o Império Medo-Persa. A gente não pode falar aqui por causa do horário. Mas, ó, e você, como é que está vendo a matemática? Como é que está a sua vida? Como é que está você? Você ainda pensa que Deus não se envolve com matemática? Deus tem matemática sim. Soma, subtração, multiplicação, divisão. Deus está aí. Verdade, cada manhã eu posso ver a beleza de todas as cores que mostram o seu poder. O nascer do sol no horizonte vem sobre os montes dando seu calor. É tão lindo poder contemplar sua grandeza, Senhor. No despertar de cada manhã eu posso ver a beleza de todas as cores que mostram o seu poder. O nascer do sol no horizonte vem sobre os montes dando seu calor. É tão lindo poder contemplar sua grandeza, Senhor. Foi por amor que estendeu ao mundo as tuas mãos. Tudo que fez foi para dar a vida. Sou grato a ti por tudo que me deste pra viver. De todo o coração eu declaro, és o meu bem-querer. Pra viver, de todo o coração eu declaro, és o meu bem-querer. De todo o coração eu declaro, és o meu bem-querer. Verdade, gente. Deus quer que você prospere. Deus é o Deus autor da matemática. Ele quer a sua multiplicação. Ele quer você crescendo. Quando ele fala sobre dívidas assim, trazei todos os dívidos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus. Ele derramar bênçãos sobre vós sem medida. Isso é multiplicação, gente. A gente não consegue entender. E alguns são
canguinha, como diz aqui a linguagem do sertão, do Nordeste, canguinha ou misquinha, o dízimo é uma coisa diferente de oferta. O dízimo tem a ver com o que já passou, que você ganhou, Deus já te deu. Agora você tem que ser fiel e entregar o que é de Deus. Até não pode nem dizer pagar, que não é dívida. Deus te deu 100, Ele quer que você devolva 10%. É a coisa que já a bênção já chegou. Agora, a oferta é investidura futura. A oferta é como que você semeia. Então quem dá pouca oferta, a Bíblia diz que quem semeia pouco, colherá pouco. Então, vamos aprender, gente, essa relação, essa dicotomia, dízimo, o que já passou, que Deus já te deu, já é bênção. Você apenas está agradecendo a Deus pelo que Deus já te deu. Mas a oferta você está semeando. Semeando. Quando você semeia, dá essa oferta, você está projetando um futuro de sucesso para a sua vida. É como alguém que investe um dinheiro na poupança. Para quê? Para colher mais. Então, vamos aprender essa lição. Deus quer que você prospere. Ele quer que você prospere. Então aprenda essa lição. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por podermos adentrar a Tua palavra e entender que Tu és o Deus da multiplicação, da soma, da subtração, da divisão, da multiplicação. Senhor, nos ajude a entender esse agir Teu nessas áreas da matemática. A gente quer, Senhor, se tornar uma nação venturosa, uma nação abençoada, por conta da Tua fidelidade em abençoar cada vida. Tome nas Tuas mãos essas centenas de milhares de pessoas que estão nos assistindo, que elas sejam alcançadas por Tua bênção, para a glória do Teu santo nome. Amém. Eu me lembro da primeira vez, quando me perdi no seu olhar. O coração bateu mais forte, foi difícil disfarçar. Eu confesso, tive medo de falar. Se não fosse a minha timidez, o meu jeito simples de falar, olharia em seus olhos, tentaria te dizer que o amor da minha vida é você. E agora deixo o coração e a minha vida nessa carta. Cada palavra escrevi chorando pela sua falta. Ah, se eu pudesse escrever no seu coração o que sinto em mim, ia escrever uma canção
vivo pra te amar. Se não fosse a minha timidez, o meu jeito simples de falar, olharia em seus olhos, tentaria te dizer que o amor da minha vida é você. E agora deixo o coração e a minha vida nessa carta. Que triste essa música, né, gente? A vida conjugal é a vida de soma. A Bíblia diz assim: deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, os dois serão uma só carne. Mas ó, a matemática de Deus, Deus viu que um era muito. Tá vendo? Um era pouco, dois é muito. Os dois você fez um. E às vezes essa relação de soma, de matemática de Deus, ó, vê a música aí. O senhor está lamentando. Tem gente assim, maridos que não sabem essa matemática de Deus. Não é bom que vamos ter só falhei uma auxiliadora. Depois os dois serão uma só carne. Isso é matemática. E depois, ó, vamos chorar a perda. Que Deus abençoe os lares, os casais, que possam entender essa matemática de Deus. Um sozinho é pouco, dois é muito. Fez a mulher para juntar o homem e disse: os dois serão uma só carne. Que Deus abençoe os nossos amigos, os nossos assistentes. Amanhã tem mais. Deus abençoe. A hora foi embora. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor e até amanhã.